Muito bom dia para o ouvinte da Rádio de Cabo Verde. É um prazer enorme estar na sua companhia. Estamos no centro da cidade de Espargos para mais um trabalho com a assinatura da Rádio Pública, Rádio de Cabo Verde. 3 candidatos aqui na Ilha do Sal se posicionam para a Câmara Municipal. Albertino Moço, conhecido por Tino Moço, é o candidato PAICV à Câmara Municipal do Sal, é técnico gestor do turismo com várias formações na área. Exerce funções a nível da administração da Agência de Viagem e Turismo, gestão de clientes e programação de serviços. É também cônsul honorário do Reino Unido em Cabo Verde desde 2012. Com larga experiência profissional, Albertino Moço é, no entanto, estreante nas lides políticas. Filho de pais cabo-verdianos, nascido no Senegal, vive no Sal há 30 anos. Aldirley Gomes encabeça o grupo independente Sociedade em Ação para a Liberdade de Sal. Natural de Ilha do Sal, Aldirley Gomes, de 41 anos, tem formação em Informática e Turismo e possui uma vasta experiência profissional, tendo integrado o Gabinete de Turismo da Autarquia Salense. Está atualmente a especializar-se em turismo sustentável. É estreante na corrida às autárquicas, mas participou em todas as campanhas políticas desde 2004. Júlio Lopes é candidato à sua própria sucessão à Câmara Municipal do Sal, com o apoio do Movimento para a Democracia. Natural de Ilha do Sal, é mestre em Marketing e Direção Comercial e está na fase final do seu doutoramento. Com vasta experiência empresarial e na área de consultoria de gestão, marketing e estudos socioeconómicos, Júlio Lopes também foi jornalista. Temos então um candidato independente, um candidato do PAICV e um candidato do MPD. Muito bom dia. Agradecemos a vossa presença aqui para estarmos à conversa então com o auditório da Rádio Pública. Vamos começar com Albertino Moço. Temos 2 candidatos que começam com a letra A e também a segunda letra é L. O desempate foi na terceira letra. Vamos então começar com Albertino Moço. O que é que tem a adiantar aqui para o auditório da Rádio de Cabo Verde? O que o move à sua candidatura? Bom dia, Gitsal. Está gostando esta manhã agradecer o convite da RTC, saudar dos candidatos também que lhe a mim, saudar de uma forma também muito afetuosa o povo do Gitsal, saudar também tudo que vive na Sal, desde o Santo Antão até a Brava, que escolhi a Sal e também da costa africana e um pedaço também do mundo inteiro, e que escolhi a Sal como sigilha de vivência e de convivência, e também queria saudar também a nossa diáspora espalhado no mundo e todos aqueles que escutam-nos nessa hora. Me sinto privilegiado por ter sido adotado na essa ilha, por tudo que essa ilha de Sal tem proporcionado a mim durante esses 30 anos nele vividos intensamente, não saber de ser dimensão de suas potencialidades, onde sinto hoje no dever de ser um agente transformador desse potencial para desenvolver um desenvolvimento efetivo capaz de ser traduzido na melhoria de qualidade de vida de salense e de todos que vivem ali na Sala. Este tinha compromisso e humildemente onde abraçar esse desafio. Onde está acreditando no desafio e onde está certo também que todos que estes salenses, incluindo que vivem ali de outros oriundos de outros países e da costa africana em particular, também está a acreditar no desafio. Então, o meu maior desafio nessa hora é mesmo a mudança que já aconteceu nessa ilha e gente nesse caminho traçado para alcançá-la. Nossa meta maior é transformá-la num modelo de boa governação, de gestão participativa, de vivência democrática, num território inteligente, inovador, competitivo, sustentável e atrativo, onde a gente pode viver uma paz e também tranquilidade. A gente entender que, de facto, desde a implementação de poder autárquico na Ilha do Sal, ganhos têm sido conseguidos. Mas a gente também tem que notar que tem incontornáveis novos desafios que a Ilha do Sal tem para frente. Particularmente no contexto económico e sanitário que nós vivemos nesse país e no mundo. E nós estamos, neste momento, numa encruzilhada e de tornar imperiosa nos construir
de uma visão. Bem, Albertino, terminou o tempo. Obrigado. 2 minutos e 30 segundos. Terá tempo para esmiuçar as suas ideias mais à frente. Aldirley Gomes, também a mesma pergunta, o porquê da sua candidatura? Muito bom dia. Cumprimentar os colegas candidatos, os senhores jornalistas e o técnico aqui presente, os munícipes que nos ouvem lá em casa. Na verdade, nos últimos 16 anos tenho participado ativamente na busca de soluções de desenvolvimento para a Ilha de Sal. Tenho a marca em todos os mandatos desde 2004, inclusive nesse último que está a terminar agora. Teve na gênese de gabinete de comunicação, fazer projeto de escola municipal de arte estatuta, fazer parte de equipa que elabora plano de desenvolvimento municipal de Sal. Me introduzi várias inovações no Festival de Santa Maria, uma nova consciência ambiental, foi aquele mais recente. Cria grande parte de programas do mandato cessante, muitos não foram implementados, infelizmente. Desenhei inclusive a estrutura de gabinete municipal para turismo. Nossa motivação é liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade de escolha, liberdade de participação e, claramente, necessidade de liberdade económica. Nós é um grupo que tem emana inequivocamente de uma sociedade civil que tem sido abandonada, marginalizada, que é nem tido nem achado em nenhum processo decisório. E não saber que, enquanto cidadãos que assumir plenamente seus papel na processos políticos, que é de questionar, de fiscalizar e de participar, que te tem desenvolvimento para ninguém. Nós temos de entender que estes sistemas político-partidários estão estruturalmente impedidos de promover desenvolvimento. Isso porque a estrutura para perseguir e manter poder. E nesse sentido, eles criam um conjunto de circunstâncias que é contrárias ao desenvolvimento. Não te fala de transparência que tem, não te fala de igualdade de oportunidades que tem e claramente liberdade. Não tem uma situação que sempre que alguém te posiciona tem ou um problema no trabalho ou problema de acesso a direitos que deveria ser inalienável. Portanto, transparência, igualdade e liberdade para nós, indubitavelmente, é recursos imprescindíveis de desenvolvimento. Então, nós se posiciona para defender isso com toda a força de nós ser. Bom, ainda estava a faltar uns segundinhos, mas Aldirley já termina-se a primeira comunicação. Júlio Lopes, também a pergunta, o porquê da sua recandidatura. Bom dia. Antes de mais, eu queria cumprimentar aos colegas aqui presentes, aos candidatos, o candidato do PICV, o Sr. Albertino Moço, dizer que é um prazer estar aqui com ele, uma pessoa por quem eu tenho muita consideração e que eu nunca tive a oportunidade de estar com ele assim de perto. Também cumprimentar o Aldirley, que representa a sociedade civil. É importante termos a força da sociedade civil na formatação da agenda pública. Cumprimentar também o Moisés Évora, o jornalista Moisés Évora, o Oswaldino técnico e toda a estrutura da RTC. E um cumprimento especial para aqueles que nos estão a ouvir em casa, os munícipes da Ilha do Sal, tanto na Ilha do Sal como fora da ilha, e bem como todos os ouvintes a nível de Cabo Verde ou a nível internacional. Os munícipes do Sal é todo aquele que vive e trabalha no Sal, independentemente da sua origem, seja desta ou daquela ilha, ou seja deste ou daquele país. Como eu costumo dizer, salense não tem nada a ver com a origem. Salense é todo aquele que vive, trabalha e contribui para o desenvolvimento da Ilha do Sal. Eu estava há bocado a ouvir o debate que foi feito há 4 anos atrás com o Dr. Demis e com o Joey Rocha. Fiquei muito satisfeito, vi que aquele debate, de facto, orgulhou a Ilha do Sal, porque foi um debate tranquilo, com ideias, com propostas, sem acusações, sem ataques pessoais. Acho que aquele debate orgulhou a Ilha do Sal. E na ocasião eu lembro que eu disse que a Ilha do Sal ia dar um salto qualitativo. Passados estes 4 anos, o que é que verificamos? Verificamos que esta Câmara, no quadro da história da Ilha do Sal,
a história autárquica da Ilha do Sal. E eu tenho que homenagear todos os presidentes de Câmara que precederam, que deram o seu contributo para a Ilha do Sal. Esta Câmara é a Câmara que mais obras, mais realizações, mais investimento fez na história da Ilha do Sal, e a população do Sal, através de vários meios, de facto tem mostrado o apreço pelo trabalho desta Câmara Municipal do Sal. Júlio Lopes, terminou o seu tempo, vai ter oportunidade para esmiuçar também as suas ideias. Passamos agora para uma primeira pergunta e começamos agora com Júlio Lopes, o último que fez a sua intervenção. Júlio Lopes, começando por uma abordagem social. O Sal vive momentos difíceis devido à pandemia, aliás, é de domínio público, Cabo Verde de uma forma geral. No caso concreto da Ilha do Sal, do seu programa, o que tem para ajudar as pessoas que estão passando por muitas dificuldades? Sim, como eu dizia, tendo em conta todo esse contexto, esse balanço positivo dos 4 anos que nós fizemos, penso que, de facto, faz sentido mais uma candidatura de continuidade, precisamente porque o Sal ainda continua a enfrentar grandes desafios, designadamente os causados agora pela pandemia, fez com que o ano 2020 fosse um ano zero para a Ilha do Sal, para Cabo Verde e para o mundo. Daí que na nossa programação, no nosso projeto para o ciclo 2020-2024, temos um programa de conjuntura que visa precisamente apoiar as pessoas, porque a nossa missão é centrada nas pessoas, nas famílias e nas comunidades, apoiar as pessoas, um programa de recuperação económica, de voltar à economia, de voltar à normalidade. Porque é muito importante, para além do trabalho normal, do ciclo normal, temos aí todos os eixos de governação, é importante nós, com a nossa Câmara, é uma Câmara centrada nas pessoas, é muito importante nós estarmos atentos à realidade social que de facto ficou deteriorada na sequência dos efeitos negativos económicos e sociais do coronavírus. E nós temos um programa de ação, uma plataforma eleitoral, precisamente o ponto mais importante, o eixo principal, o primeiro eixo principal, porque nós temos 2 eixos, tem a ver com a conjuntura económica resultante do coronavírus. E veja o que é que a Câmara fez durante este último ano, o nível de apoio social que nós aumentamos. Só de apoio alimentar, nós apoiamos mais de 20 mil pessoas na Ilha do Sal. Porque nós não queremos que ninguém no Sal passe fome ou tenha dificuldades em termos alimentares. Nós mantivemos as obras para poder manter os empregos, para poder manter os rendimentos. Estivemos próximos das classes, próximos dos segmentos da população, para poder ver a questão social, porque nós não queremos que ninguém no Sal sofra. Há dificuldades, mas há um nível de sofrimento que nós não podemos permitir. Por isso que eu digo que esta é uma Câmara eminentemente social. Veja os apoios que nós damos nesta Câmara. Só a nível de habitação social, ao nível da saúde, veja que toda a gente no Sal que não tem INPS tem apoio da Câmara Municipal, ao nível de remédios. Terminou o seu tempo, Júlio Lopes. Tino Monso vai ter a possibilidade também de continuar com as suas ideias. Tino Monso, em relação a tal matéria, pessoas com muitas dificuldades no Sal, tendo em conta esta problemática da Covid-19, qual é o programa que vocês têm em mente? Nós temos que entender que a inclusão social e a igualdade de oportunidades de constituir um principal desafio para vencer. E a crise sanitária que tem sido provocada pelo coronavírus tem vindo para aprofundar praticamente mais privações da nossa população, uma grande franja mesmo população de Sal. Eles têm sofrido e continuam a enfrentar ainda sérias dificuldades para satisfazer essas necessidades básicas, não é? Que, mesmo, nomeadamente alojamento, água, energia, cuidados de saúde, não é? Até mesmo alimentação. Então, essa realidade que estava focada naquelas barracas, como Alto de São João, Santa Cruz e outras zonas também de barracas, tem sido também estendido a uma franja de população muito mais acentuada, dada a situação também de
de fecho de hotéis, de todo esse circuito de turismo, essa economia que nós temos ali na Sal. Então, a gente quer promover programas de capacitação também de pessoas vulneráveis, dotar-se também de competência e ajudar-as a transformar essas vidas, depois ganhar essas autonomias. A gente quer implementar também mulheres também em situação de vulnerabilidade, promover também ter seja integração profissional, social e combater também violência doméstica, desculpem lá, apoiar também mulheres, jovens, para empreender, apoiar a terceira idade com programas específicos, favorecer a abertura de novos centros comunitários, dotar localidades de infraestruturas de educação, como jardins, ludotecas e outros, entendimento de cultura, proporcionar desenvolvimento de políticas integradas, a prevenção de gravidez na adolescência, implicar famílias, jovens, também no setor também de saúde, educação, justiça, igrejas e outras associações também nesse sentido, fomentar políticas de proteção de crianças, para prevenir situações de crianças de ir na rua, em articulação a instituições públicas e famílias também. Desenvolver também programas de reinserção de crianças em conflito com a lei, implicando essas famílias e também todas as instituições públicas e particulares de trabalhar nesse sentido. Apoiar também a implementação de programas de sensibilização também para combate ao abuso sexual, que tem sido mesmo um problema sério nessa ilha do Sal, sobretudo de crianças e também de adolescentes. Nós também gostamos também de implementar modelos de gestão de jardins. Terminou o seu tempo, o candidato terá a oportunidade de continuar. E participação também da comunidade. Sim, terá a oportunidade de continuar. Vamos agora escutar as propostas do candidato independente Aldirley. Primeiro, liderar de facto os processos e procedimentos na prevenção de Covid-19. Reduzir para zero níveis de contágio e propagação de vírus. Temos de construir consensos. Organiza soluções concertadas com a sociedade civil e com os operadores económicos. Falta claramente liderança, seja de governo, seja de Câmara Municipal. Falta também envolvência de sociedade civil, não tenho que admitir, mas ele é decorrente de um claro divórcio entre sociedade civil e poder político. Não souberam construir consensos. Apenas impuseram a força sobre pessoas fragilizadas pelas consequências da crise sanitária e económica. Num segundo momento, não tem que reconstruir aquilo que é tecido social e económico, combatendo sem tréguas a pobreza. Para isso, não tem que investir de facto nas pessoas. E investir nas pessoas é diminuir custo de vida, por exemplo, custo de alimentação. Não tem que promover, apoiar, investir na pesca. Logisticamente, garantir maior capacidade a pescadores, equipamentos de sondagem, por exemplo, de bancos de pesca, formação, agricultura, pecuária, novas tecnologias de produção ali, agronegócio. Tem uma urgente necessidade de se incrementar a produção local de alimentos. Não tem que fomentar a pequena indústria de transformação, seja de produtos agrícolas, seja de pescado. Microgeração de energias renováveis. Investiga, fomenta micronegócios. Para além de diminuir custos a nível dos anos alimentícios, ele gera também rendimento para famílias. Não tem que investir também nas ligações marítimas, principalmente Maquigília, que tem maior capacidade de produção, para não fazer produtos chegando a sal mais barato, mais rápido. Não tem questão de habitação, que é um componente fulcral na composição de custo de vida na sala. E nossa visão tem 2 eixos fundamentais. Diminuir tempo e custo de construção. Portanto, soluções têm que ser coerentes com as variáveis que te apresenta a gente. Não tem de eliminar o impacto ambiental decorrente da apanha de areia. Estudos apontam, por exemplo, que Sal tem um déficit habitacional de 20%. Até 2030 não tem precisa de 11 mil habitações. Ele tem um grande impacto. Portanto, não tem que introduzir sistemas e materiais alternativos de construção que é amigas do ambiente, e estes sistemas modulares de reunir as características tudo. E acho que está a ser implementado em todo o globo. O papel do poder público é investigar, termina tempo, incentiva e certifica. Sim, nota a volta da possibilidade para pessoas aprofundar, notaria português, crioulo, tudo é bem-vindo ali nos debate. E agora vamos à réplica. Réplica de 1 minuto, começando por Júlio Lopes. Eu estava a dizer que tem 1 minuto, uma réplica. Se no ciclo 2020-2024 nós temos uma primeira componente importante que tem a ver com os impactos de Covid, por isso é que vamos investir no social,
destacando os programas de apoio a pessoas especiais, à terceira idade e às famílias com menos rendimentos. Os que mais sofrem com o impacto da epidemia do Covid devem ser alvo do apoio da Câmara Municipal. A resolução do déficit habitacional, Sal tem um déficit habitacional de 1.600 casas. É uma grande prioridade desta Câmara. E nós vamos reforçar o programa de habitação social, sendo que todos sabem que a Câmara Municipal do Sal disponibilizou cerca de 1.000 lotes em direito de superfície e muitos jovens, centenas de jovens, estão a construir as suas casas com o apoio da Câmara Municipal do Sal. Cerca de 2.300 pessoas receberam apoio em materiais de construção para construir ou reabilitar as suas moradias no quadro do programa de apoio à autoconstrução e programa de... Terminou o seu tempo, Júlio Lopes. E nós construímos 200 moradias. Já lá iremos, Júlio Lopes. Albertino Moço, réplica também, 1 minuto. Sim, nesse sentido, já que a Câmara, no que diz respeito à social, o candidato, o Sr. Júlio, tem dito que tive assistência de 20.000 pessoas na Ilha do Sal, mas que tive realmente transparência, não é? Que teve mesmo um rigor, que teve seriedade, que teve ética nesse sentido. Agora, no que diz respeito à habitação, de facto, a projeção que Sal tinha, não é? O estudo que Sal tinha no princípio deste ano, 2020, era de um pouquinho mais de 600 habitações. Mas, na realidade, o que foi construído foi apenas 6 casas. 6 casas apenas foi construído mesmo na promessa, e o candidato quer dizer que a construção foi feita muito mais do que isso. Mas o que isto para dizer mais, deixa-me entender que tem projeção também. Terminou também o seu tempo, 1 minuto. Aldirley, réplica também, 1 minuto. Em relação à questão do problema social que vivemos, creio que a réplica tem que ser em relação a isto. Nós entendemos que determinadas obras que foram lançadas não concorrem de facto para resolver o problema social. E falamos, por exemplo, do asfalto que se propôs colocar em Espargos, um investimento de cerca de 140 mil contos. Esse é o momento de colocar alimento na mesa das pessoas. Nós, com 140 mil contos, criávamos 700 postos de trabalho, produzindo entre 15 e 20 toneladas de alimento por ano, Limé na Terra Boa. Esse é que é investir nas pessoas, grinha-se principalmente no momento que nós estamos a passar. Terminou o seu raciocínio, faltavam ainda alguns segundos. Vamos para uma segunda ronda de perguntas e começando agora por Aldirley Gomes. Falemos, pois, desta problemática relacionada com bairros de lata aqui na Ilha do Sal, uma questão social. Que proposta tem o Grupo Independente, no caso concreto dos bairros de lata? Nós começamos já a aflorar essa questão. E habitação, as soluções têm de ser coerentes com as variáveis que te apresentam. Pessoas também passam em grande quantidade e em velocidade estonteante. E apesar de Sal ter as maiores taxas de emprego, ou teve já até ano passado melhores taxas de emprego, aquela remuneração, aquela retribuição é muito baixa. Então não tem que ter soluções que te adequem a essa dinâmica. Por isso, noto que o problema de habitação tem que passar para tecnologias alternativas, para materiais diferentes. Esse sistema de habitação social que nós estamos a grinha assim, nós temos um exemplo que é o bairro de FH. Se não reparar, tudo que as casas está a ser transformado. E o que é que esse lítio mostra a gente é que ele que funciona. Não avalia também a questão de que os blocos de casa para todos não tem vários problemas, por exemplo, na manutenção de espaços comuns. O que não tem que fazer é libertar pessoas para construir essas casas de maneira que te servis. E construir essas casas de forma rápida, de forma barata, e isso a gente tem que passar indubitavelmente para tecnologias alternativas, para além de não de ter um grande impacto a nível de ambiente, gente a construir mais rapidamente, mais barato, cada pessoa a conseguir resolver esse problema. É claro,
com outras políticas moda de ceder terreno em tempo oportuno. Nunca poder continuar com essa prática de ceder terrenos só na final de mandato, né? E tem outra coisa, de ceder terrenos não significam habitações. Quantidade, colega candidato referiu ali, data de terreno que foi cedido, mas quantos destes que fazer, quanto casa de lata que foi retirado por conta dessa distribuição de terrenos? Quem é que está a conseguir construir, grinha assim? Não teve que ficar eternamente de pessoas apoio para construir ou não tem que libertar pessoas? Porque essas medidas que é claramente eleitoralistas e ele que está a fazer nenhuma diferença na vida de pessoas. Jair Lopes, em relação a esta problemática, casas de lata na Ilha do Sal, eu continuam. Quero aqui, mais uma vez, reassumir o compromisso que eu fiz há 4 anos atrás. Habitação social e a juventude e infância são as prioridades desta Câmara Municipal do Sal. E nós fizemos muito para amenizar o problema de habitação social aqui no Sal. É só as pessoas irem a Alto Santa Cruz e ver o trabalho que foi feito. O trabalho de infraestruturação de toda a zona de Alto Santa Cruz e Alto São João, com pavimento, rede de água, rede de esgoto, eletricidade, está tudo lá, visível, palpável. Toda a gente pode ver a obra que foi feita em Alto Santa Cruz. E agora estão em construção, estão na fase final do Tosco, todos podem ir lá, estão a ser construídas 500 casas, que é precisamente para albergar as pessoas vulneráveis que vivem em casas de lata, pessoas que estão dentro do cadastro. Porque é o seguinte, se alguma vez foi feita alguma coisa, foi realizada alguma coisa no Sal, foi agora com esta Câmara e com este Governo para resolver o problema das barracas. Antes eram só promessas, mas desta vez não é promessas, porque as obras estão lá. Todos podem ir ver casas em construção, pavimento aí em Alto São João e Alto Santa Cruz. Por outro lado, ainda temos o grande programa de apoio à autoconstrução. Nós demos 1000 lotes de terreno e vamos continuar a dar mais. Eu quero aqui, mais uma vez, fazer solenemente um compromisso com os jovens do Sal. Nós já demos 1000 lotes e centenas de jovens já estão a construir as suas casas com o apoio da Câmara Municipal, porque recebem projeto tipo, recebem apoio e assistência técnica, e nós vamos continuar com este programa. Este é o nosso maior compromisso. Habitação social e juventude e infância. Se os adversários estão contra, é o problema deles e as pessoas estão a ouvir em casa. Nós, a Câmara Municipal do Sal, vai seguir a partir de 25 de outubro, vai continuar esse programa de habitação social. Os jovens que têm os seus pedidos de terreno pendentes vão ter os seus terrenos e a Câmara Municipal vai apoiá-los para construir as suas casas. Porque, Moisés Zebra, é só através da construção de casas que nós podemos combater a construção clandestina, podemos combater as barracas e podemos, sobretudo, baixar as rendas de casa, que são elevadíssimas. Terminou o seu tempo, Albertino Moço. Em relação a esta problemática das barracas na Ilha do Sal, qual é o programa que o PAICP tem, a candidatura tem? Sim, a gente entender que a carência habitacional não é tanto na vertente quantitativa como qualitativa, ele tem ainda acentuado em relação à oferta e à procura de terrenos. Não é? Ele tem sido, se me pode dizer, desequilibrada. Não é que tem tido uma ética nesse sentido, nem também transparência. E a gente tem olhado pouca solidariedade nesse sentido. Então, nós te propor, foi feito reduzir a metade de assentamentos urbanos ilegais, barracas também, através de medidas várias, soluções cruzadas, que facilitem acesso à habitação, regularizar também zonas que já estão consolidadas e intervir naqueles ainda que podem ser ordenadas e urbanizadas. A gente quer também apoiar famílias mais vulneráveis na perspectiva de autoconstrução assistida, na reabilitação dessas casas e na construção de novas habitações. Nós queremos também colaborar com o Governo no quadro do programa da Casa para Todos e outros programas habitacionais de iniciativa pública. Nós queremos também instituir um programa municipal de reabilitação de casas, edifícios e fachadas em parceria com o Governo, empresas, proprietários e outros. Nós temos olhado que mesmo a promessa de
da Câmara Municipal, nesses 4 anos, de erradicar barracas na sala, tem tido um problema. Antes, barracas proliferar muito mais na Ilha do Sal. Então, como é que nós podemos ainda, não é, municípios, como é que nós podemos ainda ter confiança nesse sentido? Não é? E também, mesmo que a gente tenha mais 500 casas que devem ser construídas, mas a gente tem que espiar também estruturas de que as casas, será que isto é adequado? Não é? Há pessoas nesse sentido, a gente tem só na zona de Alto São João e Alto Santa Cruz, de forma pessoas que estão mesmo satisfeitos com esse programa. Para isso, a gente quer priorizar a criação de programas de incentivo à reabilitação de casas em zonas planificadas, isenção e redução do IUP para famílias de baixa renda. Não quer também promover uma forte redução, simplificação de processos e procedimentos e remover obstáculos à realização de intervenções que podem melhorar condições habitacionais de famílias e recuperar edifícios em risco. Termina o tempo. Albertino Moço, na Bapa réplica, te começar para Aldirley Gomes, 1 minuto. Ninguém é contra absolutamente nada. Somos a favor de se fazerem as coisas como deve ser. Tivemos aqui um déjà vu. Há 4 anos o colega candidato Júlio Lopes prometeu que em 4 anos não haveriam casas de lata na Ilha do Sal. O que nós vemos é que triplicaram e espalharam-se por toda a ilha. Não é verdade também que só agora se está fazendo. Há bocado eu dei exemplo do IFH. IFH foi a primeira solução encontrada para os bairros de Alto São João e Alto Santa Cruz. Resolveu? Não resolveu. Estamos aqui com um problema maior ainda. A questão do projeto tipo. O projeto tipo é uma medida do século passado. Não é? Como eu disse, nós temos que libertar as pessoas. Os agregados familiares em Alto Santa Cruz são entre 3 e 4 pessoas. Não é? Como é que vão caber nas pequenas caixas que estão a construir? E é preciso saber, a obra é do Governo ou a obra é da Câmara Municipal? Terminou. Júlio Lopes, 1 minuto. Réplica. Moisés Évora impõe-se aqui dar dados concretos para que os ouvintes possam saber o que é que está a passar-se. Primeiro dizer ao colega Tino que as famílias pobres não pagam IUP. As casas com um valor baixo não pagam IUP na Ilha do Sal. Depois dizer o seguinte, nós temos um déficit habitacional de 1.600 casas. Em Alto Santa Cruz estão a ser construídas 500 casas. Ainda estão aí 400 lotes. Nós já prefazem 900. Nós demos 1.000 lotes de terreno na zona de São Matias, na zona de Fonriba, por direito de superfície, e as pessoas estão a construir. E nós ainda temos ainda para dar nos próximos meses cerca de mais 400 lotes. Ou seja, estamos a falar só de habitação social, cerca de 2.000 e tal lotes. Sem contar com centenas de lotes de terreno que nós temos para venda em Santa Maria, Esparcos e Fonte Riba e Praia de Neto, na Palmeira. Porque é o seguinte, nós já avançamos muito na habitação social e estamos convencidos de que terminou o seu tempo. Terminou. Meio para resolver a habitação aqui na Ilha do Sal. Albertino Moço, réplica também, 1 minuto. De facto, a promessa não foi cumprida. Eu tive cumprimento de promessa nesses 4 anos e dificilmente já se municípios mesmo a acreditar nesse novo programa, não é? de construção nesse sentido. Então, a gente saber que uma situação de pandemia, essa situação da habitação tem praticamente aumentado de forma tremenda, não é? Na Ilha do Sal, por causa de constrangimentos que as famílias têm passado em mesmo poder também aceder a pagamento de seis rendas, não é? Alimentação e outras, não é? E a gente tem que repensar, não é? Em Sal, no que diz respeito à habitação, não é? Repensar esse ordenamento urbano, repensar para nós ter um Sal mais sustentável nesse sentido de habitação, e também tem uma política de equidade e de também oportunidades certamente igual. Terminou o seu tempo, réplica de 1 minuto, vai ter a oportunidade para continuar. E vamos começar mais uma ronda, precisamente com Tino Moço. O Sal, como se sabe, respira turismo, não é? E o turismo neste momento está numa situação muito difícil, muito complicada. No caso de ser Câmara Municipal, que articulação, que trabalho pretenderia fazer com o Governo, visando
ajudar em dar a volta à problemática do turismo aqui no Sal, situação neste momento? Então, desenvolvimento econômico, gerador de emprego digno e de bem-estar de pessoas é mínimo que a gente poder ambicionar e ter como meta para qualquer estratégia que pode ser adotada, não é? Turismo é o pilar central do desenvolvimento da ilha e ele tem que ser aprimorado. A gente tem olhado que nessa situação do coronavírus, turismo em Cabo Verde para praticamente. Então, para isso, a gente tem que aprimorar o nosso turismo na procura de novos investimentos diretos, não é? Estrangeiros, qualificados, diversificação também em termos de mercado emissor. A gente tem que trabalhar nesse sentido, né, juntamente também com o governo, e também, sobretudo, qualificação de toda a cadeia de ofertas de serviços turísticos complementares, que de resto tem potencial expressivo, né, de empregabilidade. Então, deve ser incontornável uma atenção especial quando deve direcionar ao adequado enquadramento laboral, social de mão de obra. No que diz respeito a turismo, a gente tem que trabalhar para investir na formação, investir na qualificação permanente, criar mecanismo de apoio, né, para jovens nesse sentido. A gente tem também aproveitar de incentivos que a gente tem nessa ilha para poder também implementar nossa economia no que diz respeito ao turismo. O turismo tem sofrido, nós temos olhado a situação de cães vadios nas praias, não é? E a gente tem que lutar contra isso. Ordenar também o nosso turismo, mas sinalíticas, não é? O que é que temos mais? Trazer mais uma atenção merecida nessa área, melhoria da qualidade das infraestruturas. A gente tem que trabalhar nas infraestruturas da ilha. A gente tem olhado na situação de estrada de aeroporto para Santa Maria, como é que ele está. A gente tem que trabalhar nesse sentido. A gente tem que criar também e promover uma marca de sal. A gente tem que também apoiar iniciativas que visam a melhoria da competência na língua portuguesa e também de línguas estrangeiras, promover também alta Terminou o seu tempo, candidato Albertino Moço. Terminou o seu tempo. Aldirley, também em relação ao setor do turismo, este setor importantíssimo para a Ilha do Sal. Bom, logo à partida temos que falar das receitas das ZDTIs. Portanto, essas receitas têm que servir para nos preparar melhor o desafio de turismo que não tem, seja na saúde, seja no financiamento a micronegócios, que depois também servir para prestar serviços e produtos ao próprio setor turístico, seja na produção de energia e água e na defesa de ambiente. Se tem um setor grinsim que só tem existido indefinição é turismo. E apesar de impacto que ele tem na vida de pessoas grinsim, nós temos grande oportunidade de repensar. Aliás, a própria Organização Mundial de Turismo e outras entidades de abrangência internacional têm alertado para o facto de turismo ter de começar a ser sustentável. E, claro, beneficia de forma inequívoca a população local. O futuro do turismo na Sal também depende essencialmente daquilo que não poder acrescentar dali para frente. E a palavra de ordem é sustentabilidade. Hoje, por exemplo, no o governo sempre está a falar que é preciso desconcentrar turismo de Sal e Boa Vista. Ainda nunca entendeu o que é que isso significa. Turismo é indústria da paz. Já tem um data de tempo que nunca ouvi falar desse conceito intrínseco, né? Mas esse conceito só está consolida se ele tiver impacto positivo na comunidade. Portanto, esse repto a nível internacional e não ter agora a oportunidade de rever nos processos e procedimentos para nos consolidar definitivamente ganhos que turismo. Não tem que proteger pequenos operadores, não tem que qualificar. Nunca poder permitir, por exemplo, que os grandes operadores que já têm aviões, que têm hotéis, ainda bem competir nas excursões mais que os pequenos operadores, por exemplo. Não tem que repensar a questão de alojamentos complementares numa ótica de valorização de comunidades locais. Formar famílias para receber turistas nas suas casas, por exemplo. Não tem que requalificar e valorizar os atrativos em potencial. E que este que também já está consolidado. Pedra de Lume tem um papel preponderante nesse aspecto. Seja Salina de Santa Maria,
não tem Rift Parda, não tem Mirador dos Parques. Calheta Funda tem uma biodiversidade estonteante. Não tem áreas protegidas, reservas naturais que podem ser administradas no sentido de gerar recursos com um impacto claro nas comunidades locais. Palmeira, terra boa, poder desempenhar um papel. Terminou o seu tempo. Terminou. Em termos de produção. Já lá iremos. Júlio Lopes, turismo também. Pois é, Zé, o turismo. O seu programa. O turismo tem que ser feito no Sal e em Cabo Verde. Tem de ser um turismo que preenche os requisitos da sustentabilidade económica, sustentabilidade ambiental e sustentabilidade social. Veja, quanto à sustentabilidade social, o que é que significa? Que as pessoas que trabalham no turismo têm que ser beneficiadas com as receitas do turismo. Felizmente que o Governo entendeu bem, a Câmara Municipal, e boa parte dos fundos resultantes do turismo estão a ser aplicados na resolução do problema de habitação na Ilha do Sal. Habitação daqueles que trabalham no setor turístico. Nós temos que ter também que apoiar os operadores nacionais. Temos que ter um programa de apoiar. A Câmara várias vezes tem lançado o seu programa, tem comunicado que nós temos uma política de solos, que queremos que cabo-verdianos participem também na hotelaria, construindo hotéis, atrações e outras ofertas turísticas. Nós temos que apoiar os pequenos operadores, porque este país é Cabo Verde e o turismo serve os cabo-verdianos. E atraímos os estrangeiros para investirem nos grandes investimentos, porque só os grupos internacionais é que têm capacidade para investir, mas nós temos de ter um programa para apoiar, e temos o programa para apoiar os pequenos operadores. Dizer-me o seguinte: neste momento estamos num período difícil de coronavírus, mas com fé em Deus nós vamos ultrapassá-lo. E veja que há confiança. Os grandes operadores estão confiantes em Cabo Verde. O Hotel Rio está a terminar, continua a obra, não parou, um grande hotel de 4.000 quartos em Santa Maria. O hotel no Horizon está na parte final e as obras continuam. E já iniciou a obra de um hotel aí ao lado do Hilton. Ou seja, os internacionais, os grandes grupos têm confiança em nós, nós também temos que ter confiança para juntos podermos trabalhar e requalificar o nosso turismo para servir os cabo-verdianos. Veja que a Câmara Municipal do Sal, toda a requalificação que fizemos em Santa Maria é precisamente com o Pedonal, com o Pontão, com o Carçadão e todas as obras de António Sousa e outras obras em Santa Maria, precisamente para atrair o turista para as cidades, para poder potenciar os pequenos negócios a nível da indústria criativa, a nível da restauração, a nível da animação. Ou seja, os cabo-verdianos, os pequenos operadores cabo-verdianos têm que tirar partido do... Terminou o seu tempo. Réplica, candidato Albertino Mosso, 1 minuto. Sim, Simão dizia há pouco, turismo é pilar mesmo de nossa economia. Mas onde é que estão as infraestruturas? Onde é que está o benefício que o povo de Sal tem, não é? No turismo. 50% de taxas de turismo foi designado, não é, para a Câmara Municipal do Sal. Onde é que aquele fundo lá, não é, passar? Que este 60% de ambiente, será que o povo de Sal tem aproveitado sobre isso? Não te entender que sim, turismo do Cabo Verde, mas turismo tem, para além de gente traçar-se qualidade, não é, na infraestruturas, na saúde também, que é muito importante. O povo também de Sal tem que ter proveito. Não é? Nós temos que comer melhor dessa terra. E na área do turismo, a gente tem, o povo de Sal que tem desfrutado muito nesse sentido. Mas todos esses números que a gente tem, não é? A gente entender que muito mais pode ser feito a nível da Ilha do Sal. Então, muito pouco tem sido feito, infelizmente. E o povo de Sal sente isso na pele, e a gente tem olhado isso porque o turismo em si tem criado oportunidades de emprego. Bom, a réplica já termina a réplica. Já passou. A réplica passou alguns segundos. Bom, Aldirley também, réplica, o que é que vou ter a fazer em relação a essa matéria de sim, sobre turismo também? De turismo, de facto, ele tem sido ínfima nas pessoas. A não falar que não tem vendido um político. Então, não está congratulando assim com aqueles investimentos, mas daí a necessidade de não ter melhor proveito para alcançar famílias de facto.
ultimamente não convenciona apenas perseguir o aumento de turistas. Não quer 1 milhão, não quer 3 milhões, mas não quer trabalhar naquilo que não poder retirar dela. E isso é que te permitir que aquele benefício de facto de turismo alcança e eles ganham famílias. Não tem que olhar para o turismo como um meio para não criar disponibilidade de rendimento para famílias. Ainda tem tempo. Guarda 15 minutinhos para o tema. Guarda, ok. Bom, Júlio Lopes, réplica também em relação a esse assunto. Perguntar, o Hospital de Santa Maria, a infraestruturação da Santa Cruz, as casas assim construídas na Santa Cruz, isto não é benefício do turismo. O duplicar a quantidade de água no Sal. O Sal tinha problemas de água. Esta Câmara e este Governo resolvemos o problema da água. Isto não é trabalhar para o turismo, não é impacto do turismo. A requalificação urbana, Santa Maria, nós transformamos completamente Santa Maria como obra, como o Pedonal de Santa Maria, que é uma referência nacional e internacional, para podermos atrair mais turistas. Todo um programa de apoio social, tudo é com receitas do turismo. Por conseguinte, em Cabo Verde, no Sal, as receitas do turismo estão a ser bem utilizadas em benefício das populações, a nível social. O Hospital Santa Maria, o reforço do Hospital aqui dos Parques. Nós tínhamos 6 médicos em 2016, hoje temos 18 médicos. Tínhamos 9 enfermeiros, hoje temos 27 enfermeiros. Temos um Hospital dos Parques remodelado, temos um novo hospital em Santa Maria e vamos construir também um hospital, terminou um centro de saúde em terminou a réplica. Deixamos passar também alguns segundos, porque há momentos o candidato Albertino também passou alguns segundos. Agora vamos então para uma nova ronda de perguntas. Falar do Sal também, a falar da pesca, não é? Temos muitas famílias que dependem da pesca. Júlio Lopes, começando por si, qual é o programa que temos para a pesca? O que é que tem a dizer a todos quantos estão neste ramo tão importante? Para dizer que um dos eixos mais importantes da nossa plataforma eleitoral, nós temos uma plataforma com quase 100 páginas. Um dos eixos mais importantes tem a ver com a dinamização da economia local. Tem um pequeno programa conjuntural de retoma de atividades económicas, um programa de melhoria do ambiente de negócios e de investimentos e programa de apoio aos pequenos operadores. Estamos a investir nas zonas industriais e serviços de Morrinho de Carvão, de Fátima, Palmeira, Zona de Horta e Zona 224. Nós queremos que, de facto, os nossos pequenos operadores tenham espaço para poderem desenvolver as suas atividades. E um elemento importante, um projeto que faz parte deste programa, é o programa de economia azul. A pesca, as zonas costeiras, a proteção ambiental e a proteção da biodiversidade. Porque assim, nós temos um programa, e veja o que já fizemos nas pescas. Nós apoiamos a requalificação do cais da Palmeira, cais de pesca. Estamos a requalificar o cais de pesca de Pedra do Lume. Já lançámos a primeira pedra para a Casa de Pescador em Santa Maria. Já fizemos um módulo de casa de banho e reorganização do pontão em Santa Maria. Nós temos apoiado os pescadores em valores importantes, mas nós vamos continuar. Eu queria que as câmaras tivessem mais poder sobre as pescas para podermos apoiar mais os nossos pescadores. Ainda nessa área do setor primário, vamos destacar o grande projeto de transformação da Terra Boa. Terra Boa no espaço para pequena agricultura periurbana, pecuária, espaço verde e de lazer. Nós vamos fazer uma estrada, chama-te ao Santa Cruz, para Terra Boa, levar água e levar eletricidade. A água precisamente para podermos apoiar as pessoas que possuem as suas parcelas de terreno em Terra Boa, para podermos transformar Terra Boa num espaço verde. Porque assim, são as pescas, a agricultura e esses programas de apoio aos pequenos operadores, que é alternativa também ao turismo. É uma ilha turística, mas nós temos de dar às pessoas outras oportunidades para podermos dinamizar a economia local. E um outro aspecto importante tem a ver com a formalização das atividades económicas. Nós vimos agora com a pandemia, muitas pessoas sofreram porque tinham as suas atividades a nível informal. Nós vamos apoiar para formalizar, para poder proteger as pessoas em situações difíceis. Terminou o seu tempo, Albertino Moço, em relação às pescas, as propostas da sua candidatura. Sim, a gente há pouco desenvolvimento econômico, gerador de emprego digno de bem-estar.
para a pessoa e que também mesmo ambicionar. No que diz respeito à pesca, não é? A gente entender que tem possibilidade de fazer mais para a pesca. Nós temos modalidades como a aquacultura que é possível fazer uma pesca. A gente tem que formar nós pescadores, nós temos que também das ferramentas que este precisar, a gente tem que incentivar para criar mais cooperativas, não é nesse sentido, para juntar, para poder desenvolver essas atividades. Nós temos que capacitar as pessoas para ter também barcos de maior porte, para fazer pesca mais competitivo nesse sentido. A gente tem que também novas tecnologias, diversificar também pesca na Cabo Verde, viveiros, como dizia há pouco, aquacultura. A gente sabe que a pesca é algo importantíssimo, é um recurso que a gente tem na sal e que a gente tem que aprimorar. Mas o que tem acontecido, mas tudo aquilo que o nosso candidato da Câmara tem sido feito, pouco ou nada tem sido feito nesse sentido. Não é? Nunca tem olhado mesmo transparência nesse sentido, na tudo aquilo que tem sido mencionado. Nós precisamos de ter uma gestão da nossa pesca, não é? E levar para poder não somente servir povo, mas também servir toda a rede de turismo, porque a gente tem que saber que a pesca é uma área complementar, não é? de turismo. O que a gente pode fazer mais é aproveitar da nossa pesca e levá-la a ser uma pesca industrial, onde é que a gente pode também transformar nos peixes, não é? Tudo pescado que a gente tem recebido ali, tudo pescado que a gente tem apanhado nas águas e levar para conservas e outros tipos também de produtos que podem ser utilizados localmente e também a nível internacional. A gente entende que a pesca é um pilar importantíssimo para poder driblar mesmo esse turismo que tem sido ponto fulcral que a gente tem levado até agora. Não é? Termina tempo, Aldirley. Agricultura nessa ilha. Sim, Aldirley, setor das pescas. Quando a gente fala de reconstruir tecido social e económico, obviamente pesca é um setor fundamental. Nas propostas, claramente, ele que diferencia muito de que os outros candidatos. A questão que não tem que colocar ali é porque que ainda ele que está feito. Teve ali só um candidato que teve a oportunidade de fazer o que fazer. Não está a falar, por exemplo, de cais de pesca de Pedra Lume, que ainda é o que é. Promessa foi desde de 2016, já a mandato já termina o que foi feito, mas investir na pesca, logisticamente investir na pescadores, garantir maior capacidade de captura. Não tem que dar aos pescadores possibilidade de conseguir alcançar outros bancos de pesca. Formação, não tem que investir, por exemplo, na melhor acesso a combustível. Não sabemos, o pessoal de Palmeira, o pessoal de Pedra Lume tem sido sempre aquela dificuldade que eles têm bem para os parques, que os cacifos têm que ser melhor aproveitados. Por exemplo, na conservação, na apoiar na conservação de pescado, na ter consumíveis de pesca. Então não tem que investir também na pescadores, na associação, na organização de pescadores na comunidade, para eles poderem ter sustentabilidade também nessas zonas. Arrastadores, sistemas de tratamento de peixe, frota, já me tinha referido, sistemas de segurança, enfim, garantir GPS, por exemplo. Já não constatei que na Pedra Lume isso que até existia, na Palmeira tem também algumas dificuldades, Santa Maria. Enfim, a questão que se coloca é porque que isso ainda está feito. Não tem olhado de maneira que outros programas, outros projetos têm permitido pesca na nos mar e nos pescadores está cada vez têm mais dificuldade na conseguir captura. Então não tem que qualificar diferente, criar capacidade logística, não só em relação a pescadores, mas a quem também está a distribuir peixeiras. Por exemplo, o mercado ali que funciona. Foi um mercado remendote, ele que funciona, pessoas estão extremamente chateadas com aquela situação lá.
ele que está a servir para garantir... Tempo já termina. Não vai para a réplica 1 minuto. Júlio Lopes. Para recordar que, a nível de pesca, nós fizemos muitas coisas. Fizemos a reabilitação do cais da Palmeira, estamos a reabilitar o cais de Pedra de Lume, as obras estão lá. Vamos iniciar já a Casa do Pescador em Santa Maria. Fizemos a remodelação do pontão com aquele módulo de pontão. Fizemos um mercado de peixe aqui em Espargos. Estamos a construir mais um mercado na zona da Arbolina, porque pesca tem a ver, não é só pescadores, é pescadores e as peixeiras. Então nós estamos a trabalhar com eles. Temos programas de apoio à formação, há apoio social, apoiamos o associativismo, porque queremos que de facto este setor seja importante para dar rendimento para as pessoas. E eu defendo ainda que nós temos de trabalhar mais na pesca, porque a zona do Sal é uma zona rica em peixe. Temos de trabalhar para que os pescadores possam ter barcos maiores para poderem capturar mais peixe, termos conservas, temos que investir nas conservas para podermos tirar mais rendimentos das pescas, porque terminou o seu tempo. Enquanto num grande programa que temos nosso tem a ver com a economia, economia azul. Albertino Moço, réplica. Nós, no nosso programa, a gente propôs incentivar o desenvolvimento de pesca, uma parceria com o governo, para transformar Porto de Palmeira para ser um importante polo de captura, de descarga, de conservação, de transformação e exportação de produtos do mar, para gerar milhares de empregos, empresas e associações também vocacionadas. Nós queremos também continuar a apoiar pesca artesanal em todas as localidades da Ilha do Sal, modernizar infraestruturas que são necessárias, desenvolver também como cais rastreadores, sistemas de conservação, e tendo em vista para melhorar condições de vida de operadores, nomeadamente pescadores, vendedeiros e também armadores, e regularizar também abastecimento de mercado. Nós queremos também promover uma modernização do mercado de peixe, uma colaboração com organismos centrais e também setor. Terminou o seu tempo. Vamos agora para Aldirley. Construção de mercado de Lilina é prova de que esse mercado de parques já nasceu obsoleto. Ele que tem condições para apoiar o setor de pesca. Em relação a cais de Pedra de Lume, foi lançado a primeira pedra, mas obras para. Portanto, não precisa ser claro em relação a esse aspecto. Não teve uma conversa interessante com pescadores de Pedra de Lume e se escassif, por exemplo, que está funcionando. E ali é que o poder local deve intervir. Cria outras condições naquele cacifo que é para pescadores poderem realmente prover. Na primeira, mesma coisa. Tem que ter espaço para gente, para conservar pescado, por exemplo, câmaras, máquinas de gelo, e não gente está a colocar bar, por exemplo, numa estrutura modo aquele assim. Concluiu? Sim. Ok, bom. Mais uma ronda de perguntas e começando precisamente com Aldirley Gomes, candidato independente. Aldirley, propostas em matéria do plano urbanístico da Ilha do Sal. O que é que tem a dizer sobre isso? O que eu tenho a dizer é que nós temos 30 anos de infraestruturação, 30 anos de municipalismo e temos 30 anos de infraestruturação. E o que é que isso fez? É que nós ficamos sem habitação, ficamos sem educação, ficamos sem saúde e por aí afora. É preciso, de facto, revermos todo o processo, todo o procedimento em relação aos planos. Temos tido um atropelo completo em relação aos planos detalhados, por exemplo. Temos estado a violar altimetrias, então é preciso que se faça um planeamento sério, não se fez ao longo do último mandato, para definirmos o que queremos de facto da Ilha do Sal e seguindo nessa linha perceber como financiar, porque a parte de infraestruturação é extremamente custosa e não tem trazido os impactos essenciais a nível de desenvolvimento humano que são esperados. Então é preciso de facto planear, e a primeira coisa que nós vamos fazer
a partir de 25 de outubro é exatamente isso. Não podemos estar a fazer uma navegação à vista como é aquilo que nós temos estado a constatar ao longo dos últimos 4 anos. Aguardamos com o próximo tema. Mas ainda tem tempo. Fica por aqui. Bom, Júlio Lopes, o plano, então, em relação ao plano urbanístico? Nós, no nosso programa eleitoral, na nossa plataforma eleitoral, nós temos 2 eixos importantes que abordam esta questão. Temos um eixo que tem a ver com a valorização do território e o outro tem a ver com cidades saudáveis. Cidades saudáveis, organizadas e limpas. Em matéria de valorização do território, vamos ter agora, a partir de 25 de outubro, mais uma direção, que é a direção de planeamento territorial. Tínhamos a nível de divisão. Agora vamos ter uma divisão só para planeamento territorial. Vamos rever o PDM da Ilha do Sal. Vamos rever os planos detalhados. A Ilha do Sal tem que ter os seus potes tudo em ordem. Vamos adaptar a nossa política de disponibilidade de solos. Vamos infraestruturar as zonas de expansão da cidade de Espargos e de Santa Maria, também a zona de Pedra de Lume. Vamos combater a construção clandestina para podermos ter cidades organizadas e reforçar a afirmação das centralidades da nossa ilha. De Espargos, Santa Maria, Palmeira e Pedra de Lume. Cidades saudáveis, esse aqui é o nosso lema. Nós queremos cidades requalificadas, pavimentadas, com espaço verde, com equipamentos sociais, cidades limpas, organizadas. É uma grande prioridade para o ciclo 2020-2024. Espargos, Santa Maria, Palmeira, Pedra de Lume vão continuar a ser objetos de grande investimento em termos de requalificação urbana, em termos de equipamentos públicos. E vamos asfaltar as nossas cidades. Não agora, estamos nesse período de conjuntura. Após o período de conjuntura, vamos asfaltar a nossa cidade, as ruas estruturantes das nossas cidades. Os passeios têm que ser com calçada artística, com base em pedra basáltica. E vamos investir no urbanismo tático, ou seja, a intervenção a nível micro das zonas, das ruas, para reabilitar estradas, passeios, praças. Nós vamos construir mais, já construímos uns 5, vamos construir mais 10 praças. Todos os bairros do Sal têm que ter praças com parque infantil, com fitness park, com street basket, para as pessoas poderem ter prazer em estar nas suas comunidades. E vamos agora também criar mais uma direção, que é a direção de fiscalização de obras, para fiscalizar as obras, combater as construções clandestinas, combater o seu tempo, Júlio Lopes. Vamos implementar no programa de reboque e pintura das fachadas. Albertino, o programa Sal Colorido. Albertino Moço, as propostas para o plano urbanístico. No urbanismo, a gente checa Sal merece mais. A gente tem que defender que o ordenamento e desenvolvimento urbano da Ilha do Sal deve constituir uma área de destaque nas políticas públicas municipais. Sendo de facto que o solo urbano é um recurso elástico, não é? E todas as outras políticas públicas também trabalham naquele mesmo espaço e se desenvolver também nesse mesmo território. Então nós não queria também propor rever e atualizar todo o instrumento de planeamento e gestão urbanístico de nível municipal e de cumprir escrupulosamente a legislação que está em vigor. Não quero também mobilizar todas as instituições com uma atuação sobre o território, sobre a Sal, para agir de acordo com planos devidamente aprovados e publicados e também para planeamento ser coerente e também ações ser concertadas também e harmoniosas no que diz respeito à Ilha do Sal. Não quero também dotar o Gabinete Técnico Municipal de Recursos Humanos, Técnicos e Financeiros para poder cumprir cabalmente sua missão. Nós te propor também promover transparência na gestão de solo e de coisa pública, nomeadamente através da participação ativa na implementação da cadastro predial, na quadro de política de gestão de solos, ordenamento do nosso território e desenvolvimento também do Estado. Não quero também disponibilizar pela internet um portal do município e um outro meio também digital que tem todos os instrumentos de gestão territorial para consulta pública,
para cidadãos, para investidores e também para operadores econômicos. Sem que também mantém atualizada e expor mensalmente lista de pedidos de solos por particulares à Câmara Municipal para ter transparência na ordem de atendimento, na lista de espera, assegurar uma transparência no processo de pedido de solo ali na Ilha do Sal. Eu também queria modernizar essa área, disponibilizando também online formulários para solicitação de solos e de outros serviços municipais em matéria de urbanismo. Termina tempo. Réplica. Começamos com Aldirley. A infraestruturação normalmente tem sido fonte de tem sido autênticos sumidouros de recursos públicos, porque aí tem-se verificado grandes derrapagens. Por exemplo, é o caso da pedonal de Santa Maria. Então, daí que planeamento é importantíssimo, mas nós não podemos falar de toda essa visão folclórica de infraestruturação quando também violamos os planos detalhados, não passam sem a aprovação da Assembleia. Enfim, asfaltar também não é uma solução ambientalmente eficiente. Para além de aquecer muitas cidades, temos que procurar outra alternativa. Temos que ampliar, sim, espaços verdes, criar pulmões verdes ao longo das cidades. Isso não tem se verificado. Há uma ou duas iniciativas, mas se formos ver em termos dos trabalhos tensivos, terminou o seu tempo. Terminou também o seu tempo. Em termos de réplica, terminou. Vamos agora para mais uma ronda de perguntas. Sim. Agora vamos ter a réplica por parte de Júlio Lopes, depois passaremos para mais uma ronda, ok? Eu queria aqui dizer aos munícipes, aqueles que nos estão a ouvir, se há um programa em que a Câmara investiu mais, de facto, é o programa de requalificação urbana. É as pessoas irem a Santa Maria, as pessoas virem aqui para os parques, São Matias, Hortelã de Cima, Hortelã de Baixo, ver toda Pretória, Orandinha, ver todo o trabalho de requalificação, de embelezamento, com calçada artística, com espaços verdes, com praças, com parque infantil, ver aqui o parque urbano, ir até Pedra de Lume. Nunca foi feito nada em Pedra de Lume. Nós, pela primeira vez, fizemos coisas em Pedra de Lume. E dizer aos munícipes que nós vamos asfaltar as principais ruas das cidades de parques. Nós vamos asfaltar a Preguiça. Vamos asfaltar a Ribeira Funda e tirar aquela calçada antiga e meter asfalto com espaço verde, com passeios artísticos, para podermos embelezar a nossa cidade. E vamos continuar a calçatar e vamos investir, porque a cidade tem expansão, vamos investir para a infraestruturação das zonas de expansão de São Matias Norte, da zona de Ribeira de Feijoal e zona norte de Santa Maria, para podermos ter cidades saudáveis, bem organizadas. Sim, terminou também o tempo de réplica. Vamos agora para mais uma ronda de perguntas. Albertino Moço, candidato do PAICV, olhando para cultura e desporto, duas áreas importantes para a Ilha do Sal, quais as propostas que a candidatura tem em matéria de cultura e desporto? Antes de responder essa pergunta, no que diz respeito a praças, a parques infantis, se a gente dá a volta de espargos para considerar, não é, praças e parques infantis, notou que a areia que tem sido colocada nessas zonas tem ultrapassar seis datas de longe, não é? O que a gente tem encontrado mais é sujeira, lixeira, não é, vidro, não é, prejudicando a saúde das nossas crianças. A gente tem que rever essa política, não é, de praças e também de parques infantis, porque nós crianças merecem mais. Agora, falando de cultura, cultura e desporto. Cultura e desporto, muito bem. Cultura, nossa ação de ser orientado à concessão e implementação de uma cultura, de uma política cultural municipal de concorrer a afirmação da Ilha do Sal no contexto nacional e internacional, valorização também de artistas, difusão de diferentes manifestações culturais, despertar também vocações, bem assim também crescente transformação da cultura numa oferta turística de qualidade.
nós temos que incentivar o gosto por cultura desde a tenra idade a investir na formação de nós artistas. Nós temos que inventariar, não é? Recuperar, preservar e valorizar também nosso património histórico, cultural do Sal. Não é? Não tem que também dotar nossa banda municipal de mais recursos, uma agenda regular também de atuações. A gente tem que também remodelar e modernizar o auditório José Cabral, tornando esse lugar mais cômodo, utente e mais funcional para artistas. A gente quer também qualificar e promover o Carnaval da Ilha do Sal no quadro da agenda promocional do Destino do Sal e valorizar também nos artistas e criadores. Não é? Desporto, para além de mais pontos, a gente poderia falar sobre a cultura. Desporto, nós queremos, no nosso propósito, não é? Nosso propósito definiu e desenvolveu uma estratégia de propiciar municípios a oportunidade de praticar desporto, independentemente de idade, sexo ou condição social de cada um. A Ilha do Sal também já atingiu níveis elevados de competitividade desportiva. Não é? Para procurar situar entre os melhores nas diferentes modalidades. Termina tempo. Não precisar Albertino ter Moço, infraestruturas desportivas nesta ilha. Passa a palavra para Aldirley, vertente cultura e desporto, sempre importante também para qualquer sociedade. Cultura é tudo aquele complexo que tem que incluir conhecimento, crenças, arte, moral, lei, costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Ou seja, tudo na experiência. Maneira que não te comer, maneira que não te habita, maneira que não te relaciona, maneira que não te expressa e maneira que não te transforma. Sal é uma ilha cosmopolita, não tem gente de toda ilha, não tem gente de todo conhecimento. Essa é a pujança cultural da Ilha de Sal. Para além, obviamente, de um acervo histórico que precisa ser investigado, compilado, restaurado e publicado. Não tem que investir na formação, nas mais variadas vertentes. Por exemplo, a Escola Tututa nunca alcança o potencial que ele foi conferido na sua gênese. Ele devia englobar artes cênicas, artes plásticas, investigação, enfim. Escola Municipal de Artes e não apenas Escola de Música, modo a gente a desmalgarinha assim. Naturalmente, não tem que investir em auditórios, repensa o Museu de Santa Maria, implementa outros museus, tem uma infinidade de temas. O Museu de Carnaval, por exemplo, é uma pena tudo que a criatividade está estraga para ela todo num cantinho. Entendes dito que nunca ocupa a casa presidencial na Santa Maria. Mas nunca seria a primeira pessoa a beneficiar de casa de Estado, enquanto várias pessoas estão a viver na Casa de Lata. Não te vai devolver aquele património para a população de Santa Maria na forma de um grande centro cultural, com auditório, salas de exposição, lojas, artesanato, espaços gastronómicos, etc. Não tem que preparar Santa Maria para um novo modelo de turismo. E cultura e identidade é fundamental para esse novo começo. Não tem que incentivar operadores económicos, valoriza a cultura, revisita a lei de mecenato, por exemplo, e procura, junto do governo, ser efetiva implementação. Desporto é perícia, é força, é técnica. Tudo isso é ingredientes que é capaz de insuflar na juventude que autoestima, autoconfiança. É essa injeção de vida que também contribui para afastar da droga, da álcool. Mas não precisa ter um plano. Nunca poder continuar a navegar à vista. E nunca poder continuar a basear nos ação só na atribuição de subsídios. Subsidiar desporto é uma medida eleitoralista. Não tem que criar sustentabilidade, investir em clubes e associações para criar sustentabilidade para eles poderem desenvolver esses programas. E nunca poder continuar a falar de desporto na sala sem não falar de desportos náuticos. Não tem um programa. Temos já termina, né? A termina tempo. Agora, Júlio Lopes, também em relação a esse. Para dizer que a cultura e o desporto são elementos prioritários da Câmara Municipal atual, no ciclo 2016-2020 e no ciclo 2020-2024. E nós fizemos muito pela cultura, projetamos a Ilha do Sal. Nunca a Ilha do Sal teve tanta projeção na cultura como teve agora. Para induzir dos eventos locais, nós atraímos escritores, poetas, pintores para virem fazer as suas exposições aqui no Sal. Fizemos um programa de apoio aos artistas do Sal. Todas as pessoas do Sal que escreveram livros, publicaram livros, tiveram apoio da Câmara Municipal do Sal. Todos os artistas do Sal, os músicos que fizeram CDs ou fizeram músicas, tiveram apoio da Câmara Municipal.
Todos aqueles que fizeram teatro tiveram apoio da Câmara Municipal. Todos aqueles que fizeram danças tiveram apoio da Câmara Municipal. Ou seja, nós temos um programa e vamos reforçar agora, porque 2020 foi um ano terrível para os artistas. Por causa do coronavírus, eles foram os mais afetados. Queria aqui enviar a minha solidariedade e dizer que, assim que o coronavírus terminar, nós agora vamos continuar o nosso trabalho a nível de cultura, empoderar mais os nossos artistas e fazer tudo em associação, em parceria com a Associação dos Músicos de Ilha do Sal. Apoiamos o Carnaval em termos nunca vistos em Ilha do Sal. Apoiamos as festas populares como São João, Santa Cruz, Santo António e todas as manifestações populares. Nós reabilitamos o Anfiteatro José Cabral. Já está lá pronto. O Centro de Artesanato Nacional em Santa Maria está pronto. Não foi aberto por causa do coronavírus. E no edifício vamos ter em Santa Maria, que é a nova delegação de Santa Maria, vamos ter lá um grande auditório e um grande espaço para a cultura. Quanto ao desporto, que enquadra-se na juventude, não vale a pena aqui esta Câmara vir dizer o que é que fez a nível do desporto. É só as pessoas verem que um dos mais importantes programas desta Câmara foi a nível do desporto. Porque nós queremos os jovens ou a estudar. Por isso é que abrimos o curso superior aqui. Temos 8 cursos superiores aqui. E todos os jovens que estudam no SAL têm apoio da Câmara Municipal, têm apoio do Governo. Queremos os jovens ou a estudar, ou a trabalhar, ou queremos os jovens no desporto. E nós temos o nosso programa, vamos ainda aumentar as infraestruturas esportivas. Vamos ter mais 4 campos relevados aqui na Ilha do Sal, em parcerias com associações. E nós vamos continuar a apoiar os grupos esportivos de futebol. Terminou também o seu tempo, Júlio Lopes. Fazer tudo terminou. Em associação Vamos com então jovens. para a réplica. Tino Moço, 1 minuto então para a réplica. Bom, a nível de desporto, eu estava a dizer para a Câmara Municipal, né, que infraestruturas eles recebem apenas arranjos, não é? Eles recebem algumas pinceladas, não é? Mas apenas de forma superficial. Em vez de nós optar para investir numa visão, para ter um parque de infraestruturas capazes de receber competições nacionais e internacionais, não é? Balneários, por exemplo, Marcelo Leitão, eles continuam inadequados. A população de Sal aumentar. Porque que a gente limitou a somente bancadas bastante limitadas? A gente tem que ampliar nas bancadas, não é? Também da zona de jornalistas, melhor dizendo, desculpe lá, não é? Para ser mais moderna. A iluminação também tem que ser mesmo mais trabalhado nesse sentido. Nós temos que também promover massificação do desporto escolar. Termina também o tempo da réplica. Albertino Moço. Aldirley, réplica também. A verdade é que não se fez nada de novo no desporto neste mandato, para além de que, de facto, foram feitas manutenção às infraestruturas esportivas, que obviamente não poderia deixar de ser. Por exemplo, na certificação do Marcelo Leitão, há várias modalidades que estão excluídas por causa da relva sintética, por exemplo. E nós já estamos a cometer o mesmo erro em relação a Tijuca, para além do problema de posicionamento do estádio que não foi acautelado. Deveria ser aproveitar-se a mudança do relevado para se fazer o reposicionamento. Eu estava dizendo que não podemos falar mais de desporto sem incluir a questão dos desportos náuticos. E desde as idades mais pequenas, há um grande trabalho planeado pela Associação de Surf que vamos em Santa Maria, que vamos abraçar sem reservas. E vamos criar todas as condições para que essas crianças sejam os novos campeões da Ilha do Sal e se mantenham afastados das drogas e se mantenham também nas escolas. Há a questão também dos centros de alto rendimento, que são indiscutivelmente infraestruturas mais ambiciosas. Não creio que podemos ignorá-las ao falarmos de um plano de desporto. Já estamos também, passou também o seu tempo, ficou há momentos com alguns segundos, mas passou agora e vamos para Júlio Lopes também para o... Rapidamente dizer ao Sr. Tino que para os jovens do Sal não é pinceladas ter relva sintética certificada pela FIFA no estádio de Tijuca em Santa Maria. Não é pincelada ter relva sintética Marcelo Leitão. Não é pincelada toda a remodelação de balneários, tribunas e outras infraestruturas nesse estádio. Não é pincelada o novo piso do poliesportivo de Espargos. E não é pincelada todo o apoio que nós damos
às associações desportivas, aos clubes desportivos, e o grande apoio que damos ao desporto náutico, ao kitesurf, e nós temos um programa na nossa plataforma que é precisamente para redinamizar o desporto náutico. Foi aí que Cabo Verde tem campeões e nós temos que fomentar mais campeões para poder projetar o nome de Ilha do Sal e de Cabo Verde ao nível mundial. Porque, Cosino, se há uma área em que a Câmara fez muito e os atletas e os jovens reconhecem, esta área é o desporto, e ninguém pode apagar esse grande trabalho que foi feito. Já estamos na reta final do nosso debate, do nosso programa. Como se sabe, a zona de Pedra de Lume, na Ilha do Sal, é sempre uma zona do que se fala há muitos e muitos anos. Gostaria de ter também a vossa opinião em relação a Pedra de Lume. Começamos com Júlio Lopes. Que futuro se pretende para Pedra de Lume? Como se sabe, são situações que se vêm arrastando há muito tempo. Gostaríamos de ter também o vosso olhar, começando por Júlio Lopes. Pedra de Lume era uma zona no Sal sempre que nos preocupa. Nos preocupou porque Pedra de Lume faz parte da Ilha do Sal, faz parte de Cabo Verde. E Pedra de Lume, de facto, estava fora da marcação. Aquela população vivia numa situação de indignidade, tendo em conta tudo o que nós aqui do Sal sabemos o que se passa em relação a Pedra de Lume. Nós já iniciamos um processo. Um processo de resolução do problema de Pedra de Lume. Como sabe, esse processo implica várias componentes. Há uma parte que tem a ver com a Câmara Municipal e a outra parte tem a ver com o Governo Central. Nós agora tratamos da parte da Câmara Municipal, tem a ver com dar dignidade às pessoas que vivem em Pedra de Lume. Primeira coisa que fizemos o que nunca ninguém fez em Pedra de Lume. Fomos lá e marcámos aí um grande espaço de pavimentação. Cáfaro agora tem pavimento artístico, passeio artístico, espaço verde, tem praça, tem parque, tem creche, nós reabilitamos o jardim infantil, tem praça, tem fitness park, street basket, ou seja, as pessoas em Pedra de Lume, a sua qualidade de vida melhorou consideravelmente. E nós agora estamos a trabalhar, que é para passar a propriedade para as pessoas de Pedra de Lume, as suas casas, e já estamos a preparar, já inclusivamente, o programa de urbanização de Pedra de Lume, para que os jovens de Pedra de Lume possam ter terrenos para construir as suas casas, e já estamos também a trabalhar para ter o campo de 11 relevado em Pedra de Lume e outras infraestruturas de apoio a Pedra de Lume, designadamente clínica, um posto médico, uma praça do Lobo, uma coisa com dignidade. Vamos ter lá um centro de juventude, casa do pescador, enfim, aquelas infraestruturas que todos sabem que constam do acordo que nós fizemos estamos no processo de fazer com a Turinvest, para podermos recuperar Pedra de Lume. Moisés Évora, o que ia ser feito em Pedra de Lume era um crime. O que estava previsto era demolir todas as casas de Pedra de Lume. Demolir todas as casas, as pessoas iam ser habitadas em outro lugar. Mas, felizmente, não é o que vai acontecer. As pessoas vão manter as suas propriedades, vão ter as suas casas, os jovens vão ter os seus terrenos, e nós estamos a trabalhar para dignificar Pedra de Lume. Coisa relativamente à Salina. E a Salina faz parte das competências do Governo, e o Governo saberá... Terminou o seu tempo. Vamos para Albertino Moço. Em relação à Pedra de Lume, qual é a proposta? Pedra de Lume é uma das maravilhas de Cabo Verde, não é? E ele merecia uma atenção bastante especial. Pedra de Lume tem um contexto complexo, que só atores envolvidos nessa complexidade poder mesmo resolver aquela situação. A gente tem que envolver o povo de Pedra de Lume. É um povo residente muitos anos, eles têm voz no processo de Pedra de Lume. A gente tem também investidor naquela área, a gente tem governo, também tem um papel importantíssimo, não é, na situação de Pedra de Lume. A gente tem também a Câmara Municipal também, que tem também esse papel preponderante nessa situação de Pedra de Lume. Então, Pedra de Lume, a gente pode dizer que é uma zona de ilha, de facto, no turismo tem muita atração, não é? E ele é um lugar muito considerado, e nós propomos realmente trabalhar para estar mais perto da população de Pedra de Lume,
para que mede esforços para ter a reabilitação de que as casas de Pedra de Lume, principalmente considerando também pessoas vulneráveis, a reabilitação, não é, de casas de Pedra de Lume. Foi pena, não é, com também consentimento da Câmara Municipal, fechar aquela escola primária de Pedra de Lume. Escola é uma instituição importantíssima para ligar famílias, para ligar a mesma zona. Então, isso foi um erro crasso que foi feito e a gente também trabalha nesse sentido. A gente quer medir esforço também para reabrir novamente aquela escola de Pedra de Lume. A gente está a gostar também de trabalhar mais perto, de propor também trabalhar mais perto da Associação Desportiva de Pedra de Lume, associação também cultural, não é? Criar também um espaço socio-comunitário na zona de Pedra de Lume. Cria também mobilidade para Pedra de Lume. Pedra de Lume tem sofrido, não é? Termina tempo também, candidato, já termina tempo. E nota ouvir a opinião de Aldirley Gomes também em relação a Pedra de Lume. Qual é que programa? Se Espargos, Palmeira e Santa Maria têm vários problemas para resolver, Pedra de Lume tem sido ignorado, ele tem sido penalizado ao longo de décadas. Então, por isso, nós não também investir na munícipes de Pedra de Lume, não também, obviamente, construir aquele arrastador que foi prometido desde 2016, não também construir aquele centro de saúde, não também construir um centro comunitário que está a servir de base para implementar um projeto de comunidades inteligentes na Pedra de Lume, que engloba democratização de acesso a tecnologias, reciclagem, áreas verdes, educação ambiental, separação de lixo, consumo responsável, enfim. Mas é preciso não falar claro que o crime contra a Pedra de Lume ainda está sendo cometido. Ainda ele continua. Portanto, nós também relança debate sobre aquilo que são os direitos de propriedade e nós também deixa bem claro que nós também reivindica cada centímetro de Pedra de Lume. Nós também levanta cada pedra, cada grão de areia, nós também reclama aquele património. E não tem que dizer-lhe doa em quem doer. Nós também reclama Salinas e repõe o direito de cada morador a ter seis casas que cada vez ser objeto de nenhum tipo de negociação. Aí sim, não estaria em condições de começar a falar e de negociar sobre as pretensões de investimento que está a existir e nós não cair contra. Mas não tente partir de uma outra perspectiva em relação à Pedra de Lume, de um princípio de respeito para que as pessoas que estão a viver lá e para um princípio de boa fé. Nós é a única candidatura nesse momento com desprendimento suficiente para resolver esse problema de Pedra de Lume. Tudo que a Jota está comprometido de alguma forma em relação à Pedra de Lume. Não tem agora réplica. Júlio Lopes, 1 minuto então para a réplica. Queria aqui assinalar, Moisés Évora, que durante todo este tempo as coisas em Pedra de Lume foram sempre no sentido de beneficiar o investidor. Os terrenos foram transferidos para o investidor. Isto tudo foi a partir de 2004, com o governo do PICV. Os terrenos foram transferidos para o investidor. Ele regularizou os terrenos, vendeu ou fez trocas. O povo de Pedra de Lume nunca recebeu nada. Só agora, na Câmara de Júlio Lopes, é que as pessoas de Pedra de Lume começaram a receber coisas. Calçatamentos, pavimentação, espaço verde, propriedade das suas casas. As pessoas as casas já são das pessoas, tendo em conta o acordo aprovado na Assembleia Municipal. Só agora que nós podemos ir lá, fazer um retângulo e fazer calçatamento. Estamos agora, já estamos na fase de iniciar o campo de Dons em associação com Verdun. Por conseguinte, Pedra de Lume entrou na marcação. E nós fazemos todas as coisas sempre em parceria com a população de Pedra de Lume. Terminou o seu tempo, eu sou neste momento uma pessoa muito querida em Pedra de Lume e nós pela primeira vez, vamos ganhar as eleições em Pedra de Lume. Albertino Moço, réplica também.
Se me dizer há pouco, não é? A situação do Pedra do Lume tem que ser. A gente tem que ter população do Pedra do Lume tem essas palavras a dizer. Tem inapta daquele lugar, não é? E também investidor, cima do governo central e também Câmara Municipal. Mas Câmara pode dizer, gente, qual é o acordo que foi feito? Qual é o acordo que foi mesmo acordado? Que tive investidor que tive sem reação nesse sentido até agora? Não é? Que tive reação. Então, que tipo de acordo? Se me dizer há pouco também, que a escola primária fechou de lá, não é algo que te empurra pessoas para se mover de lá. Que as famílias que têm seus filhos? Não é? Se seus filhos também estudar ali para o parque, então a Câmara diz não, o melhor lugar para os investidores é o parque. Tempo também terminar, tempo de réplica. Aldirley, também 1 minuto. Custa-me, a questão sempre fala de Pedra de Lume. Ele tem uma carga emocional forte. Mas colega candidato Júlio Alves, desculpa-me, mas calcetamentos que ele fazia na Pedra de Lume que é nada perante todos esses anos de abandono. Então, ele pode usar esse jargão de fora ou dentro de marcação, maneira que ele quiser, ele cata entra no coração de gente de Pedra de Lume. Agora, colega candidato Albertino Moço colocou uma questão pertinente, que é o investidor aceitou a proposta que foi aprovada na Assembleia. Esse ali que não me está também saber, para não saber quantas andam de facto o crime que ainda está sendo cometido contra a Pedra de Lume. Estamos a caminhar então para o final do debate. Agora temos um momento diferente. Os candidatos podem formular uma pergunta. Portanto, um candidato pode formular uma pergunta a outro, é apenas uma pergunta, e começamos precisamente por Aldirley Gomes. Tem o direito a fazer esta pergunta e a pessoa que irá responder, obviamente, que não terá direito à réplica, apenas poderá responder. Então, qual é a pergunta? Eu queria perguntar ao candidato Júlio Lopes se é verdade ou não que recebeu ordens da praia para lançar o máximo de obras possíveis, ainda que não houvesse dinheiro para as realizar. Júlio Lopes, pode responder? Respondendo diretamente ao Aldirley, dizer o seguinte, que as obras que a Câmara está a fazer são as obras de calcetamento que estavam previstas no nosso programa de governação do ano e nas prioridades do trimestre. Por isso é que nós continuamos com as obras de calcetamento em Santa Maria e inauguramos a Rua Norte de São Paulo, as obras de Holandinha, as obras de calcetamento em São Matias, na Pretória, na Palmeira, Fonriba, obras para beneficiar a população e as obras para podermos dar emprego às pessoas, porque nós era importante manter obras para dar emprego. Por conseguinte, nós não recebemos ordens nenhumas de ninguém, apenas cumprir o nosso programa de governação, nunca deixar de fazer obras, porque para nós o rendimento das pessoas nesse momento difícil, para além da parte social, apoio alimentar, nós fizemos questão de manter as obras as possíveis. Sabe que a Câmara Municipal perdeu quase 200 mil contos em receitas, mesmo assim mantivemos algumas obras para poder servir as pessoas, porque toda a gente quer ter as suas calçadas perto das suas casas, as suas praças, e ao mesmo tempo também dar rendimento para os trabalhadores, e estamos satisfeitos porque nós contribuímos para a felicidade de muitos trabalhadores que continuaram a trabalhar apesar das dificuldades financeiras de qualquer Câmara Municipal, de qualquer governo no mundo no momento de pandemia. Por conseguinte, estas obras estão a ser feitas, porque nós não podemos parar, a Câmara para só quando entra um novo presidente, e nós vamos continuar a trabalhar com os calçatamentos então queriam que nós parássemos o calçatamento aqui na zona de Hortelã de Cima, que parássemos a obra de Pedra de Lume, do cais de Pedra de Lume, que nós parássemos as obras em São Matias, que parássemos as obras aqui na Pretória. Não, nós não podemos parar as obras, porque as obras estão orçamentadas e temos que avançar para podermos manter os rendimentos
das pessoas. Por conseguinte, a resposta ao autor de lei não é verdade essa pergunta. Albertino Moço, alguma pergunta também a ser formulada? A Câmara Municipal garantir que, para além desse orçamento de 600 mil contos, está a receber um extra de 500 mil contos para a Ilha do Sal. Mas esse mandato termina só uma construção de 6 casas. E, portanto, ponto forte ou visão, meta que a Câmara tinha era habitação, juventude e criança. Então, terminamos apenas 6 casas. Então, já pode dizer que ele falha redondamente na política de habitação e na Ilha do Sal. Sem tempo, 30 segundos para a pergunta. Júlio Lopes, pode responder? Sim, para reiterar ao amigo Tino, que de facto as crianças e os jovens são os eleitos como prioritários desta ação da Câmara Municipal, tanto no ciclo anterior como no ciclo de 2020. Daí a atenção que demos à formação, com a criação do Polo de Ensino Superior, com mais de 8 cursos superiores, permitindo aos jovens do Sal fazer as suas licenciaturas. O Polo da Escola de Hotelaria e Turismo é obra nossa, bem como apoio escolar a todos os jovens. Nós apoiamos cerca de 611 jovens com propinas. Nós apoiamos 1.469 alunos com apoio material escolar. Nós compramos 2 autocarros e transportamos 887 alunos. Um autocarro com 30 lugares e outro com 55 lugares. Nós triplicamos a oferta pré-escolar e nós agora vamos reforçar com um jardim em cada bairro da Ilha do Sal. Um jardim infantil em cada bairro da Ilha do Sal e um centro de juventude em cada bairro da Ilha do Sal. Porque queremos as nossas crianças em casa, com a família, na escola ou no jardim, ou num parque perto a brincar. Nós não queremos crianças na rua. As crianças têm que estar ou no jardim ou em casa. Nós não queremos os jovens também na rua. Queremos os jovens a estudar, no desporto ou no trabalho. Daí a aposta na formação, no grande programa de estágio profissional que nós vamos continuar. Queremos que os jovens tenham estágio para poder ter emprego com bons salários, com salário digno, para poderem ser, esses jovens criar as suas famílias e também serem felizes. Porque a nossa prioridade é a infância, a juventude e a habitação social. Nós vamos reforçar o programa de habitação. Vamos continuar a dar terrenos por direito de superfície. Vamos continuar a apoiar as pessoas com material de construção. Nós vamos investir numa coisa importante que não foi dito aqui, Sortino, que é Serviço de Proteção Civil de Bombeiros. Esta Câmara, em 2016, encontrou um serviço de proteção civil com 3 técnicos. O João, o Alberto e o outro está na América. Agora estamos com o serviço de proteção civil e de bombeiros com 30 profissionais, homens e mulheres, motivados e melhor equipados. Sendo destacar a aquisição de mais 3 ambulâncias. Nós agora temos 5 ambulâncias no Sal e temos 2 carros de combate a incêndio. Eu fico feliz quando eu vejo que nós já salvamos muitas vidas no Sal por causa do investimento que fizemos nesta área da saúde, na área de proteção civil e de bombeiros. E próximo ano agora vamos ter a Polícia Municipal no Sal. Terminou então o seu tempo. Vamos para a réplica. Aldirley, réplica tem 1 minuto. Não, o facto é que a grande maioria das obras que foram lançadas estão todas paradas. De fora uma ou outra que sim, já constatamos que estão a funcionar, mas uma percentagem ínfima de todas as obras que foram lançadas. E também é o facto de que a Câmara foi agora no mês de agosto buscar 20 mil contos para reforço ao banco, para reforço da tesouraria. Isso nos diz que a Câmara já não consegue fazer face às despesas correntes. Portanto, obras não seriam, a nosso ver, o melhor investimento nesse momento. Tino Moço, réplica. A Câmara garantiu que ele tinha mais de 1 milhão de contos no seu orçamento e, de momento, assim como candidato a reeleito, a Câmara está a passar por uma situação financeira em que até reforço da Caixa tem de ser feito. Não é? O que a gente pode dizer mais sobre essa situação da Câmara?
não é? Nós estamos a esperar ainda a expansão urbana da Palmeira, a qualificação também da zona de Ribeirinha, a gente espera também Marina, a gente espera também Museu do Mar. Não é? Tem sido falado na Câmara que tem, a nível de cultura, não é? De resgate da história cultural do museu, de história cultural e museus, mas não te perguntar onde? Tempo já termina. Júlio Lopes, tem alguma pergunta também? Eu faço pergunta ao Adirley. O Adirley não aposta na asfaltagem da cidade dos Parques e de algumas ruas estruturantes de Santa Maria e de Palmeira. Não apostaria nessa conjuntura, porque tal como eu disse, por exemplo, com o orçamento que se prevê que seja o custo do asfalto dos parques, que são 140 mil contos, porque repare... Nós vamos asfaltar os parques, Santa Maria e Palmeira. Sim, estou a falar primeiro dos parques. O que eu aposto é numa infraestruturação mais amiga do ambiente. Mas nessa conjuntura não é momento para se plantar pedras. Temos que plantar alimentos porque a crise ainda está longe de terminar. Estamos a ver que há uma segunda vaga complicada de Covid-19 na Europa. Isso vai baralhar as contas do governo em relação ao turismo. Então, investir no asfalto não é o momento próprio. Teremos que nós deixaríamos mais para frente, porque sabemos que cria algum emprego, mas cria 30 ou 40 empregos ao longo de 6 ou 7 meses, e os operários, sabemos, são os que menos recebem nessas obras. São as construtoras, as grandes beneficiárias das obras de asfalto. Então temos que repensar e deixar este tipo de obras para um outro momento mais favorável que não a situação que estamos vivendo hoje. Estamos a terminar o programa. Vamos então agora a ter uma última comunicação, 1 minuto para cada um, para se dirigirem ao eleitorado. Vamos então começar. Júlio Lopes, 1 minuto, o que é que teria a dizer ao eleitorado que nos escuta neste momento? O que eu queria dizer às pessoas que nos estão a ouvir, que os próximos 4 anos para o SAL são anos de grande importância. As pessoas têm que fazer a escolha certa no dia 25 de outubro. Têm que escolher, ou querem continuidade, querem que nós continuemos este grande trabalho que a população do SAL, em grande esmagadoria, em grande número, mais de 80% da população do SAL concorda com os programas da Câmara Municipal. Se querem continuidade, para nós avançarmos, para continuar a apoiar as crianças com jardins infantis, se querem, os jovens querem, sendo juventude, querem mais campos de futebol, mais infraestruturas esportivas, se os pescadores querem melhores condições para a sua atividade de pesca, se os artistas querem uma parceria forte para que eles fiquem mais empoderados, então é nós continuarmos nesta aventura. Temos ou continuamos, ou paramos, ou entramos em aventuras. Eu acho que o terminou povo do SAL o tempo, não é para Júlio aventuras. Lopes. O povo do SAL Terminou, quer então certezas. Vamos. Sobretudo no momento difícil do coronavírus, temos que ter uma Câmara competente. Vamos agora para a comunicação da Aldirley, 1 minuto também para o auditório. Queria dirigir para nós, juventude, e dizer que nós somos uma geração privilegiada, porque foi dado-nos capacidade de compreender que não precisa mudar nosso caminho e que não precisa sair desse ciclo vicioso que tem mantido nós presos no mesmo lugar por décadas, e agora ele está começando a arrastar gente para baixo. Mas também não tem uma grande responsabilidade. Nós é a última geração capaz de mudar esse cenário e coloca o país finalmente no caminho de desenvolvimento. Um desenvolvimento que está a servir a todos nós e a cada um de nós, e não apenas a um pequeno grupo. Um desenvolvimento que está a permitir-nos viver e não apenas sobreviver. Não tem aqui a oportunidade de refletir, de pensar qual é que é os sonhos, o que é que não queremos de nós vida, o que é que não queremos de futuro, que legado não queremos para nos filhos. Não assumir essa responsabilidade e não ter na mão. Terminou o seu tempo, Aldirley Gomes, também agradecemos. Vamos agora para
Albertino Monso, 1 minuto também para se dirigir ao eleitorado. Nesse dia eu queria dizer povo de Sal e tantos quantos que abraçar o Sal para ser lugar de vivência e de convivência, acreditar no desafio, Simão dizia no princípio, nós temos que acreditar juntos no desafio de transformar Sal num lugar mais aprazível de viver. Melhor dessa terra, nós é que temos que comê-la. A gente sabe que a gente numa situação que é difícil, que é pandemia, é que tempo realmente de pedras, mas é tempo de cuidar do nosso povo. E para o efeito de apelar ao povo de Sal, apelar à juventude de Sal, para abraçar esse desafio de mudança, para poder alcançar seus sonhos, para poder alcançar seus projetos de vida e para poder mesmo tempo. Votar com consciência limpa nessa campanha a gente enfrentar. Então, tudo Obrigado. dito. Nós agradecemos os 3 candidatos aqui, estiveram em direto para a Rádio de Cabo Verde, a Rádio Pública, a cumprir com o seu papel. Ouvimos então os candidatos para a Câmara da Ilha do Sal. Boa sorte a todos, amigos ouvintes, um grande abraço, foi um prazer muito grande. Jovaldino Vieira, Moisés Évora, temos que agradecer aqui a Dona Elsa, do restaurante Nortenha. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Autárquicas 2020. RCV Debates.